Eu termino meu mandato em Santiago e o Superior-Geral de Roma me liga e diz: Olga, assim, nós precisamos de um formador em São Paulo, no seminário de teologia. Aí falei, tá bom, então vamos voltar para o Brasil e eu viria trabalhar aqui no Ipiranga. Aí teve a votação para provincial. Aos 45 do segundo tempo sempre muda. Sempre muda. Lá vem o futebol de novo. Lá vem. Geralmente o Corinthians é assim. Geralmente o Corinthians. Geralmente o Corinthians é depois dos 40 quem resolve. Mas sempre dá certo. Sempre dá certo. E aí mudou. E aí foi votado para ser provincial em Buenos Aires, a sede. Aí o geral diz: ó, Gacir, eu queria te mandar para o Brasil, os padres te votaram, você aceita ou não aceita? Eu falei: padre, quem sou eu? Os colegas, os irmãos, sim, me deram essa obediência, né? Então eu vou. Né? Vai ser com eles que eu vou trabalhar, não vai ser, né? Aí eu fui para Buenos Aires, né? E cheguei em Buenos Aires, Guto, olha, eu já fazia as viagens de Santiago do Chile a Buenos Aires no tempo que eu estava na Conferência Episcopal, porque a gente tinha uma dinâmica de trabalho muito integrada. Aí não saía o voo de Santiago. Eu falei, gente, que coisa estranha, porque é tipo uma ponte aérea Rio-São Paulo, Santiago-Buenos Aires E não saía? E não saía, e todos os voos atrasados. Eu pensei, eu acho que vou voltar de mala para casa, porque, né? Aí logo anunciaram, sim, abriu o aeroporto de Buenos Aires. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo em Buenos Aires? Aí chegamos na cidade, o padre que foi me buscar, aquelas avenidas enormes de Buenos Aires, vazio, tudo vazio. Era o dia do censo que eles tinham que fazer, né? Tipo o nosso IBGE aqui, né? Sim. Só que lá ao contrário, é num dia só, todo mundo tem que ficar dentro de casa, né? Então não tinha ninguém. E no dia que morreu o Kirchner, o presidente, ele tinha morrido no sul, né? da Argentina, e tinham fechado todo o espaço aéreo da Argentina. Só que ninguém sabia, né? Então aquele atraso foi... Naquele dia eu cheguei, em 2010... dia 3 de setembro, se eu não me engano. Houve contemporaneidade de estar lá enquanto o Bergoglio era arcebispo de Buenos Aires, não? Sim. Então aí o meu bispo era Bergoglio, por 3 anos. Né? Por 3 anos? 3 anos. Mas eu fui no funeral do Kirchner, no Palácio La Moneda. Certo. Porque daí estava tudo parado, não tinha transporte, não tinha nada, e a casa onde eu morava era perto da Praça de Maio, o governo né, ali. Aí então eu aproveitei, fui dar uma volta, conhecer, ver o que estava. Foi no dia que eu cheguei em Buenos Aires. Mas depois sim, nos 3 anos que se seguiram, aí com o Papa Francisco, né, o cardeal Bergoglio, eu tive a oportunidade de me encontrar, de conviver, não assim com uma proximidade, um conhecimento como, claro, hoje eu sou bispo, Dom Odilo é o nosso cardeal, né? A gente toda hora tá conversando, se encontra, se vê, né? A minha província eram 4 países, né? Era o Chile, a Bolívia, a Argentina e o Uruguai. Mas missões mais nas capitais e fronteira. Então a minha residência era Buenos Aires. Então eu via o Papa Bergoglio, né, eu via ele, participava na Semana Santa na missa do clero, né, na quinta-feira, a gente ia, e teve umas 2 ocasiões, talvez 3, que eu pedi audiência privada com ele por projetos de congregação, porque eu estava chegando, não tinha clareza, então antes de dar um passo, né, fui consultá-lo para que me orientasse, inclusive sobre temas de gestão, de investimento, né? Tínhamos seminário ainda de teologia lá, tudo, né? Para a ordenação dos meninos, enfim. O diaconato, dia do migrante, né? Essas datas importantes da congregação, então a gente ia conversar com ele. E ele sempre vinha. Ele sempre foi muito assim solícito,
Não sei se com as outras congregações era assim, mas conosco sempre, tudo que a gente pedia, ele dava um jeitinho na agenda dele e marcava presença. E a última vez que eu vi ele, que estivemos juntos, foi no dia 12 de dezembro de 2012, na missão escalabriniana, Santuário Nossa Senhora Mãe dos Migrantes, em Buenos Aires. Eu estava terminando a minha visita, a gente fala visita canônica, né? O bispo faz a visita pastoral, isso, né? Eu estava terminando e, como a gente sempre fazia, na diocese onde tinha uma missão, visitava os padres e visitava o bispo. Como em Buenos Aires tínhamos vários missionários, a gente convidou ele para vir, não nós irmos. E ele veio. Então eu passei assim umas 2 horas com ele, como a gente está conversando. Eu mostrei o projeto missionário da congregação na arquidiocese dele, quantos padres, o que a gente fazia, né, tudo certinho, para ouvir dele, ele como bispo, se era o que ele esperava do carisma também na diocese dele, né? Ficamos trocando ideias de como melhorar uma coisa ou outra, tal. Aí fomos para um momento comunitário, então com os padres, eu passei para os padres o diálogo que eu tive com ele deu uma palavra e daí o almoço. Aí, né, na cabeceira da mesa, para ele dar a bênção para a gente, ele deu a bênção. E aí nós tínhamos feito um almoço pro cardeal, né? Sim, claro. Ele empurrou a cadeira de volta e disse, gente, ele falou, em espanhol, ando medio gordito, eu tô meio barrigudinho, né? E o momento de fraternidade é de vocês. Sim. Né? E eu tenho umas coisinhas para fazer, assim que muito obrigado, que Deus abençoe. Eu falei, não, né, eminência, né? Não. Eu falei, então o padre José Juan, que era um mexicano, que trabalhava muito próximo com ele nas vigas, nas favelas, que era eu falei, então o padre José leva o senhor. Não. O ônibus passa bem aqui na frente. E é bem fácil. Eu falei, padre, acompanha então ele, né? E a gente esperou ele sair, e eu fui até na porta, e o padre foi com ele até no ponto do ônibus. Ali eu tô vendo, foi a última vez que eu vi Bergoglio... O cardeal pegando ônibus. Em Buenos Aires. Foi a última vez. Fechou a porta, tal, já o pessoal cheio de gente já conhecia ele, né? Já. Fazendo um lugarzinho para ele, e ele ficou olhando para fora, né, do transporte do ônibus, né? E aí fecha a porta, eu vejo o rostinho dele indo, e depois eu só fui ver ele de novo no 2019, Papa. Lá na Basílica de São Pedro. O senhor teve a oportunidade de encontrá-lo depois como Papa? Então, daí eu encontrei ele ainda como provincial. Eu era ecônomo dos escalabrinianos, tínhamos unificado a nossa região, as nossas províncias na América do Sul, e eu fui nomeado ecônomo. E teve o capítulo geral em Roma e eu fui para o capítulo geral. No final do capítulo geral teve audiência com o Papa Francisco. E aí então foi isso no 2019. Então do 2013 ao 2019, ele foi feito Papa dia 13 de março de 2013. E aí então em 2019, outubro de 2019 por aí, início de outubro, aí a gente foi recebido pelo Santo Padre lá no Vaticano, né? E aí teve o discurso do geral, um cumprimento dele, e depois sempre a saudação pessoal. E eu estava sentado bem atrás, um dos últimos, né? Fui me aproximando, ele me olhou assim, lembrou, daí eu cheguei perto, cumprimentei ele, falei, na santidade, eu era o provincial na época que o senhor era o bispo lá. Aí ele olhou para mim e disse, assim que me acordo, ele disse, assim que eu me lembro, tu veniste depois del petiço pelado, você veio depois do baixinho careca. Aí, que era o outro. Eu falei, exatamente. Daí ele deu uma risada, uma gargalhada, daí pegou no meu braço e disse, o que o senhor está fazendo agora? Eu falei, eu sou ecônomo, né? Fiquei ecônomo, unificamos você que manda.
Aí, né? Aí, claro, né? Eu disse, pois é, tô nesse serviço, santidade. O senhor reza por mim, me dá uma bênção, né? Porque não tá fácil a minha missão. Aí ele pegou de novo meu braço e disse, e que disses de la minha? E o que se fala da minha? Daí eu peguei na moseta, né? É moseta que se diz, né? Aquela capinha branca. Sim. Né? Peguei assim e disse para ele, disse, mas te vejo bem aí dentro. Eu te vejo bem aí dentro. E aí ele deu uma gargalhada de novo e me deu um tapa nas costas, tem o vídeo. E disse, tá na hora de você sair daqui e trabalhar. Que maravilha! E aí foi, vamos dizer, a parte mais próxima que eu pude estar com ele. Né? Depois, né? Aí teve outros momentos que eu pude estar, assim, de maneira mais, vamos dizer assim, mais pessoal, né? Sim. Mais de Límina? Reservada. Ainda não. Não. Ainda não, porque o senhor está há 2 anos e pouco, né? A de Límina, eu fui nomeado no momento em que o regional aqui de São Paulo tinha acabado de estava fazendo a visita. Entendi. Tanto que o Dom Odilo, né, me ligou, ele disse, Algacir, vem para Roma, que você vai aproveitar alguma coisa já, né, das orientações. Mas eu não tinha condições porque era bem no tempo da canonização de Scalabrini. E eu era o superior regional e nós estávamos indo daqui para a Itália com grupos de peregrinos, os padres, com uma série de programas que dependia de mim. Ele foi canonizado junto com o Zatti. Isso. Zatti, não é isso? Zatti. Ele era médico, não? Advogado? Era médico. Se não me engano. Eu não lembro se... salesiano. Era salesiano, isso mesmo. Leigo salesiano, isso mesmo. Leigo salesiano. Nesse mesmo dia. Isso. Tanto que com os salesianos nós fizemos atividades em comum na praça. Tá. Né? O fato de também levar peregrinos, essas coisas, né? Então trabalhamos em conjunto, mas isso mais em nível de direções gerais, lá em Roma mesmo, né?